mês de revelações. Meu povo, agosto tá chegando aí. Então já te convido a sentar, assistir esse vídeo até o final para você já se preparar. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol Pessolato, eu sou astróloga e sacerdotisa. E nesse vídeo você vai conferir todas as previsões astrológicas para o mês de agosto. Tudo para facilitar a tua vida e você não ser pego de surpresa. Mas antes da gente dar continuidade nesse vídeo, eu já peço para você dar like, se inscrever no canal, porque aqui você encontra muitas informações, não só de astrologia, mas também de baralho cigano, dicas de signos e outros conteúdos que eu vou trazer aqui. Então não perde tempo. Seguinte, meus amores, esse mês de agosto vai ser um mês aí com muitas posições astrológicas, né? Então a gente já vai iniciar o mês aí com uma energia bem forte, já vou falar já. Então o que é importante? É você entender que essas energias você já consegue ter uma ideia do qual é o movimento que elas farão. E aí, se você já tiver algum plano, algum projeto, você já consegue entender qual é o melhor dia para você lançar. Fora questões pessoais também, que às vezes a gente precisa resolver e não sabe muito bem qual o melhor dia ou qual o melhor momento para fazer. Então chega de papo e bora lá dia a dia. Seguinte, a gente já inicia o mês de agosto, no dia 1º de agosto, já com duas quadraturas muito fortes. A gente vai ter uma quadratura entre Vênus e Saturno, uma quadratura entre Vênus e Netuno, e nesse mesmo dia a gente tem a Lua crescente no signo de Escorpião e uma conjunção entre Sol e Mercúrio. Então o que a gente tem aqui? Um dia de muita comunicação, né? Embora nós estejamos aí com Mercúrio retrógrado vou falar até o dia 10, dia 11, essa conjunção ela traz pra gente alguns assuntos do passado. Como a gente tem Vênus quadrando Saturno e Netuno, questões relacionadas à nossa vida amorosa, né, sobre as nossas necessidades mais relacionais, elas ganham destaque aqui. Então aqui a gente pode ter revelações sobre pessoas, revelações sobre situações, ou até mesmo a quebra das ilusões. Porque quando a gente tem uma lua crescente em Escorpião, vem trazer, por mais que seja crescente, por mais que seja uma lua que traz essa necessidade, né, da gente se recolher, né, e crescente fala muito de movimento, até mesmo aumento da energia a longo prazo, né, ao longo período, a gente tem aqui em Escorpião uma vibração de limpeza, tá? Mesmo não sendo lua minguante. Então o que isso nos traz? É a gente quebrar as ilusões, a gente enxergar a vida como ela é. Então a gente parar, por exemplo, de ficar ali se doando ou acreditando em falsas promessas. Então, como a gente tem essa conjunção entre Sol e Mercúrio, fala sobre a necessidade da gente colocar ali em pratos limpos aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer resolver. Sem não se deixar mais iludir pelas situações da vida, sabe? Não se deixar mais iludir pelas promessas do outro. Então é um dia muito forte, por isso que eu falei que o mês de agosto, ele começa muito intenso, porque toda essa energia, ela já transforma o mês, né? Ela já dita o mês. Então é um momento para você falar assim, tá bom, então não gostei do que você fez, não gostei ali do que a gente está vivendo ou daquilo que me foi prometido e o que eu tenho que fazer? E resolver da melhor forma. Como a gente vai estar com uma lua crescente no signo de Escorpião, eu te aconselho a você ver se vale a pena dar continuidade. Se você achar que ainda vale, então você faz uma limpeza ou tenta aí um novo ciclo, né? Uma renovação de ciclo. Mas se você sentir que não vale tanto a pena, sim, é hora de cortar. Bem, agora eu já vou pular para o dia 6, porque até o dia 5 a gente tem ali a mudança, né, dos signos na fase lunar. Então, você confere, inclusive, lá na minha outra rede, por dia, o céu astrológico, tá? Então, já vai lá, já me segue lá, porque ali você confere diariamente também as energias, para você também não esquecer. Porém, vamos para o dia 6. No dia 6, a gente tem Marte entrando aí no signo de Libra. Então, Marte, que é o planeta da força, né, da garra, ele entra no seu signo que não tem essa energia. Então, Marte em Libra, ele nos convida à ação por ponderação, ação pela justiça, ação pelo equilíbrio. Ou seja, é o momento onde fala pra gente analisar as nossas ações. Embora Marte queira tomar certas atitudes, Libra fala, mas vamos ver mesmo? Então pode ser que aqui você sinta uma energia muito dual. E aonde você percebe também que as suas ações elas podem ser muito mais direcionadas na parte mais de justiça, de diplomacia. Então a gente não pega aquele ímpeto, né, de Marte em Áries, por exemplo, que já tem para resolver, resolve logo, pronto, acabou. Não, quando a gente tem Marte em Libra é diferente. A gente age mais por equilíbrio, a gente age mais pelo aquilo que a gente acha que é certo. Então, é uma energia importante, é uma energia muito bacana, porém a gente pode sentir um pouco mais frio a questão da nossa necessidade de fazer as coisas mais na impulsividade, tá? Mas é importante só a gente salientar as questões das nossas relações, porque, que nem eu falei, a gente iniciou o mês de agosto aí com duas quadraturas, né, de Vênus
é onde eu falo ali, explico no dia 1. Então a gente tem Marte em Libra que também intensifica as brigas relacionadas ali à nossa vida amorosa. Então pode ter ali uma disputa muito maior dentro do campo amoroso. Então aqui é importante salientar o quanto vale a pena para você ou não. Já no dia 8 de agosto, a gente tem um trígono entre Marte e Urano, que traz pra gente muito aquela coisa da criatividade, da ousadia. Então a gente tem aquela vontade mesmo, sabe, de fazer coisa diferente, principalmente em projetos pessoais, até mesmo na nossa vida pessoal, da gente querer usar mais. Só que ao mesmo tempo, a gente tem uma oposição entre Marte e Saturno. E aí é onde eu falo pra você, né? Por mais que essa oposição seja mais pro final desse dia, o que eu falo pra você aqui é o seguinte: muitas das coisas você vai querer colocar ali, né? Fazer ali de ousado, de diferente, porém, essa oposição que a gente tem com Saturno, você pode sentir que a responsabilidade te puxa. É tipo assim, eu quero ousar, mas será que eu tô preparado para usar? Então a gente se sente mais limitado. Então qual que é a vantagem dentro dessa energia? Você vê o que dá para você no agora. Porque às vezes a gente quer fazer um movimento muito doido e a gente não consegue, né? Porque a gente tem ali questões mais do dia a dia, sociais, até mesmo da nossa vida, que limita certas ações. Então eu te convido a você avaliar e não se estressar, porque às vezes você pode querer um mundo, mas ainda você falar, cara, eu não dou conta do mundo ainda. Então eu tenho que entender até onde eu posso ir, até onde eu posso pisar. Então é bom para você poder já, inclusive, expandir a tua mente, ver possibilidades, porém talvez ainda não seja o momento de você tomar essas ações. Então, a gente vai ter cautela aqui. Porém, amor, já anota, já vê o que é bacana, já vê o que você fala, pô, futuramente, se eu conseguir, então vou organizar mais, porque essas ideias lá na frente, elas vão fazer muito mais sentido e você vai ter ali como agir sobre elas. E continuando com essa energia de ousadia, no dia 9 de agosto a gente tem uma lua cheia no signo de Aquário. Que nem eu falei no dia 8, lua cheia em Aquário, ela traz essa vontade da gente ousar, da gente se libertar, da gente fazer coisa diferente, né? Assim como eu disse na outra energia. Só que nesse mesmo dia, a gente tem uma oposição de Marte e Netuno. Então, novamente, o que é bacana? Você entender exatamente o que você quer lá na sua frente, no seu futuro, né, a longo prazo. Então, o que você quer de novo para a tua vida para acontecer. Porém, não se deixa cair em ilusões e fantasias. Seja bem racional, assim como Aquário pede. Embora seja uma lua cheia, que lua cheia, ela intensifica as nossas emoções e não faz a gente enxergar tanto racionalmente, a gente precisa identificar o que é certo e o que não é, né? O que é ilusório. Então, essa oposição entre Marte e Netuno convida a gente a isso, a gente ver e analisar as coisas com um lado mais racional. Então, é uma vibração que fala para você, tá, você quer usar novamente, mas você vai precisar enxergar se vale a pena ou não, porque tem certas coisas que é ouro dos tolos. Você só vai gastar seu tempo, energia e de nada vai adiantar. Então, a gente está tendo aqui, né, até você pode perceber, nesses dias que a gente vem falando, que nem eu comentei lá no começo do vídeo, sobre a quebra das ilusões. Então a gente pode querer muita coisa, a gente só tem que saber se a gente está preparado para isso realmente e se aquilo que nos é prometido é real ou a gente que está colocando muita expectativa sobre aquilo que nem nos foi prometido ainda, tá certo? Então mais um dia de análise e prudência. No dia 10 de agosto a gente tem um trígono entre Marte e Plutão. E nesse dia aqui a gente tem a vontade do renascimento, né? A vontade da renovação. Plutão, ele é o planeta que traz pra gente a intensidade, a mudança, a importância da mudança, né, da gente também pegar o nosso poder. E esse trígono com Marte vem fazendo a gente entender o que a gente precisa fazer para que as mudanças aconteçam e para que a gente alcance o que a gente está desenhando desde lá de trás. Então esse trígono com Plutão, ele facilita, né? Ele fala a gente assim, ah, beleza, eu quero isso, eu quero aquilo. Dentro do meu limite talvez eu ainda não consiga, mas o que eu tenho que fazer para mudar, para ficar mais palpável o que eu quero? Então Marte e Plutão, nessa energia conjunta, traz esse lance da estratégia, de conversar às vezes com pessoas, essas pessoas também te ajudarem a um olhar diferente sobre a vida, né? Então nesse dia também a gente vai estar com uma lua em peixes, o processo da meditação também, no momento também mais introspectivo, trazendo respostas, a conexão com o espiritual, facilitando essas respostas, mas esse trígono, ele nos convida a mudanças. Então essas mudanças para que a gente alcance o que a gente já vem desenhando, mas que talvez a gente antes não conseguia alcançar de uma forma mais real. Mas o que a gente tem que mudar agora?
quais pedras a gente precisa tirar para que fique muito mais fácil o nosso caminho. E podem respirar aliviados, porque no dia 11 de agosto chega ao fim Mercúrio retrógrado. E é aquilo, né, gente, que é o mais famoso, aí até mesmo quem não entende nada de astrologia sempre escuta falar de Mercúrio retrógrado, que é quando ele traz muita confusão, né, muita loucura, às vezes até mesmo muita dificuldade na comunicação entre pessoas, mas aí a gente tem o fim desse período que traz mais clareza mental, faz a nossa mente ficar muito mais clara, não só clara, mas também muito mais focada, muito mais objetiva. E traz também pra gente a facilidade da comunicação, dos tratares, né, através ali daquilo que a gente precisa fazer com outras pessoas, facilitando ali os diálogos, facilitando a nossa rotina e trazendo mais leveza. Atenção agora, tá? Dia 12 de agosto. A gente tem um sextil entre Saturno e Urano e uma conjunção entre Vênus e Júpiter. Essa energia toda, gente, ela é uma energia maravilhosa para trabalho, para projetos profissionais, para coisas que a gente quer resolver, para coisa que a gente quer dar input, para coisa que a gente quer lançar, para coisa que a gente quer divulgar. Porque essa energia de Saturno, Urano, Vênus e Júpiter faz com que a gente crie novas coisas, nossa mente fica muito mais ativa, os deuses dizem amém, né? A gente consegue até mesmo se conectar com outras pessoas para facilitar aí esse processo. A gente consegue, inclusive, encontrar gente que possa nos orientar e nos ajudar também relacionado ao desenvolvimento dos projetos profissionais, até mesmo, né, ao crescimento desses negócios. Então é um ótimo dia aí para tudo que você precisa fazer para suas questões mais voltadas ao seu trabalho. Seja você que já trabalha, então às vezes quer mostrar algo ali dentro da sua empresa, ou até mesmo você empresário, autônomo, né, empreendedor, que precisa daquele movimento a mais para a vida. Então esse é um dia maravilhoso para você se divulgar, né, para você estruturar. E também aquilo que eu falo, a longo prazo. Tudo que envolve Saturno fala que não é só um fogo de palha para o agora. É também para você fazer o agora e também reverberar lá na frente e não desistir do que foi iniciado. Então é um ótimo dia de bênçãos profissionais. No dia 14 a gente tem um sextil entre Mercúrio e Marte, então aqui a gente tem uma mente muito mais ágil, né, uma comunicação muito mais fluida. Então é como se as conversas que nós tenhamos nesse dia, né, ou até mesmo nesse período, facilitem algumas ações, onde a gente consiga também ver caminhos para a gente tomar. Então é onde o diálogo acontece, a nossa mente começa a trazer novas ideias, né, trazendo pra gente também novas visões de mundo. Então, ótimo dia aí pra mim, pra você divulgar, pra você estudar, pra você aprender coisa nova, pra você se matricular num curso que você queira, iniciar uma leitura. Quanto mais conhecimento, melhor. Só que aquilo, né, onde envolve Marte, a gente pode querer começar e talvez, ou ter dúvida, já que Marte tá em Libra, ou até mesmo a gente começar e não terminar. Então, quanto mais você se alimentar de conhecimento, mais você vai sentir também as coisas acontecendo, porque você vai colocar futuramente em prática tudo aquilo que você absorveu. E no dia 18, essa energia ela se repete, né? Porque a gente tem novamente esse sextil entre Mercúrio e Marte. Então eu te convido a você trazer ainda mais esses contextos que eu falei, né, nesse outro dia, justamente para você se sentir fluir. Então quando a gente tem sextil envolvendo Mercúrio, é muito importante que a gente esteja preparado para divulgar, para fazer networking, porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente desenvolver os nossos projetos, mais a gente sente esse retorno acontecer. No dia 22, a gente tem aí, né, a entrada de Sol no signo de Virgem, se despedindo da temporada leonina, iniciando a temporada virginiana. Eu particularmente amo esse signo, então para mim assim é muito importante porque é um período muito onde a gente se sente mais focado, mais organizado, onde a gente tem que aprender a desenvolver melhor a nossa rotina, se dedicar na nossa rotina. Que nem eu falei ali onde tem o sextil, né, nos dias onde terão o sextil entre Mercúrio e Marte, sobre a importância do autoconhecimento e até mesmo de novos cursos de aperfeiçoamento. Sol em Virgem é isso, ele convida você a entender que você precisa também sempre estar ali, né, se esforçando, buscando se aperfeiçoar, porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente absorva muito conhecimento ao longo da vida, é aquilo, né, saber demais nunca é demais. Então essa temporada virginiana, ela brilhanta o nosso caminho e falando pra gente sobre essa importância, né, da gente olhar, da gente continuar focado, da gente entender o quanto que a disciplina ali diária ela é muito importante para você alcançar o que você quer. Às vezes você quer muito algo, mas você acha que não dá certo
porque não é para o seu caminho, e dependendo, às vezes, se você se comprometer mais consigo, você vai sentir essa vibração aí muito maior. Então esse período de Sol em Virgem, ele nos convida a isso, né? A gente olhar para a nossa vida com seriedade, não de só se cobrar, né? Mais porque esse lado é um lado negativo de Sol em Virgem, mas também da gente entender que a gente precisa ali, né, focar no que a gente quer se a gente quiser crescer. É um ótimo período para você poder crescer cada vez mais naquilo que você já sabe. No dia 24 de agosto, a gente vai ter uma quadratura entre Sol e Urano. E aqui, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente pode ter mudanças repentinas e até mesmo imprevistos. Onde a gente tem Urano, amor, a gente não consegue controlar muita coisa. Então é um dia que a gente precisa entender que o universo tem seu próprio curso. Então por mais que nós ali tenhamos, né, todo um controle, uma organização, que a gente vai estar com o Sol em Virgem, mas por mais que haja uma organização, a vida ali, né, tem a sua fluidez. E certas coisas podem sair ali do que foi milimetricamente calculado. Então meu conselho para você é o seguinte: deixa a vida te mostrar novas possibilidades, mesmo que não seja aquilo que você desenhou. Por quê? Porque ela vai te trazer ali uma nova visão de mundo. Só que aprende a tentar, né, se organizar, se acalmar para que não te gere ansiedade. É um período bom para você poder fazer algo que te relaxe. Porque Sol em Virgem, ele acaba, querendo ou não, trazendo esse lado da ansiedade muito atenuante para todo mundo, né? Então acaba elevando demais a parte mais mental. Então imprevistos podem tirar a Virgem do sério. Então todo mundo se sentir muito mais irritadiço porque as coisas não foram de acordo com aquilo que foi planejado. Então tente ver um lado positivo, tá bom? E não se deixe estressar, porque imprevistos acontecem até mesmo pra gente recalcular algumas rotas que seriam muito melhores se a gente mantesse, por exemplo, as originais. No dia 25, a gente tem Vênus entrando no signo de Leão, então a gente tem aqui a nossa vida amorosa, a necessidade de a gente entender que nós somos ali merecedores, literalmente, de afeto, né? Então a gente precisa entender que a gente não tem que ficar catando migalha. Vênus em Leão é o poder. Vênus em Leão é a gente enxergar nossa vida amorosa como literalmente aquilo que a gente quer para nossa vida, como um propósito. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão, se a gente vai para o lado negativo da Vênus em Leão, a gente acaba não se valorizando, indo atrás apenas de pessoas que a gente não vê ali lá nos aplaudindo e a gente quer os aplausos, entendeu? Então é assim, Vênus em Leão, a gente precisa trabalhar nossa vida amorosa dentro de um contexto que o que eu quero, o que eu busco é o que eu tô tendo. Então se eu não estou tendo dentro de certos ambientes, eu preciso parar. E entender que aquela pessoa que ela não me valorizou, então eu não posso forçá-la tal. Porque sabe aquela pegada de você querer conquistar porque a pessoa não te dá ali atenção e quando você conquista, você não quer mais? É bem típico de Vênus em Leão. Só que esse desgaste, né, até você alcançar essa atenção, é aonde você bota em xeque muito a sua autoestima. Então Vênus em Leão, ela fala sobre o momento de você se posicionar, de você se colocar na sua vida amorosa de uma forma muito mais real, quem você é, sem medo, às claras, né, nu, literalmente ali, sobre as suas verdades, sobre os seus defeitos, e não se deixar abater por aqueles que realmente às vezes não são compatíveis a você, tá certo? E nesse mesmo dia, a gente tem um trígono entre Vênus e Saturno, que fala sobre a nossa busca, né, mais sólida dentro das relações. Então é o que eu disse sobre a questão de Vênus em Leão, você querer alguém ou estar dentro de uma relação que realmente te valide pelo aquilo que você quer, né, e pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você busca, e com isso vocês conseguirem crescer junto. E se não tá ali fazendo isso, se a pessoa não tá alimentando dessa maneira ou não tá nessa reciprocidade, um beijo, tá? Então, temporada de Vênus em Leão é isso, então não bobeia. No dia 26, a gente tem um sextil entre Vênus e Urano e um trígono entre Vênus e Netuno. É onde a gente pede aqui para nos reinventarmos dentro do nosso contexto amoroso. Então, é um dia, né, um período que fala muito sobre fantasias, romantismo, verdade, né, carinho, afeto, empatia e aquela coisa, né, da busca pela liberdade dentro de um todo, dentro do relacionamento, né? Então, aquilo que eu quero novamente é o que eu tô tendo, se não, então é hora de eu ir para outros mundos, conhecer outras pessoas, me permitir. E não falo só de vida amorosa, tá, gente? Eu também falo de parcerias. Onde envolve Vênus também fala muito sobre parcerias no contexto geral, até mesmo profissionais. Então aqui fala de um período muito bom para você se conectar com pessoas de verdade, até mesmo pessoas que você nunca imaginou que pudesse acontecer, mas que lá no fundo tem um porquê, né? Que fala sobre a mesma energia que você, sobre aquela mesma coisa que você busca na vida. Então um dia maravilhoso. Então se você estiver solteiro ou solteira,
vá, saia de casa, vai curtir, né? Vai para algum lugar onde você sinta ali muito mais livre, que seja a sua cara, para que você se conecte com realmente quem tem a ver com você. Mas no dia 27 a gente tem um alerta. A gente tem uma oposição entre Vênus e Plutão. E aqui a gente precisa tomar cuidado com ciúmes e manipulações. É aquilo que eu venho trazendo, né? Vênus em Leão, ela busca ali estar junto dentro de uma relação onde inclusive ela brilhe. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente quer impor tanto a nossa verdade ao outro, a gente quer tanto brilhar sobre a nossa forma, e a gente esquece que o outro também está na mesma energia. Então, Vênus e Plutão aqui, quando eles estão em conflito, eles falam sobre você prestar atenção se tudo que está acontecendo realmente é algo onde você queira ajustar ou você está querendo impor. Então, cuidado com brigas, cuidado ali com confrontos diretos que não valem a pena, que podem destruir, inclusive, boas relações. E no dia 28 de agosto, a gente tem um sextil entre Urano e Netuno. Então, aqui a gente tem energias, né? Universo, espiritualidade, muito ativo no céu. Então, um ótimo dia para rituais, um ótimo dia para insights, para percepções, intuições. Então, se você já tem uma religião, uma filosofia de vida, ótimo dia para você se conectar com a energia, né, da sua religião, da sua crença, porque vai te trazer ainda mais respostas. É como se o universo estivesse conversando com você, a espiritualidade estivesse conversando com você justamente para te trazer aquilo que você precisa para você se movimentar, para você se desenvolver, para você poder virar páginas. Então é uma energia maravilhosa que traz pra gente uma percepção espiritual muito grande, não só sobre a nossa vida, mas sobre contextos. Então esteja atento para que as coisas realmente aconteçam e conversem com você. Bem, meus amores, então essas foram as previsões astrológicas para o mês de agosto. Previsões intensas. Tivemos aí grandes recados, porém também grandes alertas. Eu espero que você tenha tomado nota, tá certo? E novamente, quero te convidar a você me seguir lá na outra rede, porque além dessas previsões aqui que eu postei para você, você confere também lá. Além também de eu colocar a carta do dia de Dona Sete Saias do baralho cigano, para você poder ter todas as previsões completas, tá certo? Novamente, não deixa de dar like, se inscrever no canal, compartilhar com quem você gosta e fica por aqui, porque eu sempre trago conteúdo, tá certo? Então é isso, até um próximo vídeo, um beijo!